Um automóvel começou a se aproximar no sentido contrário, e foi nesse momento que eu me soltei e corri em direção ao carro. Abri suas portas rapidamente e entrei, e é assim que começamos. Bem-vindos ao Doc do Dia. Hoje, estamos explorando os indivíduos mais sortudos que escaparam por pouco de se tornarem vítimas de assassinos em série notórios e saíram ilesos. Ela conseguiu libertar suas mãos, destrancar o porta-malas e correr pela vida. Virei-me e vi que ele estava me perseguindo pela estrada com um facão. Isa Tornil escapou de Robert Black entre 1981 e 1986. Robert Black cometeu o assalto sexual e assassinato de pelo menos 4 meninas no Reino Unido. Entenda, Melik, eu tenho essa fascinação ou fraqueza, ou seja lá como quiser chamar. Sua lista de vítimas poderia facilmente incluir Teresa Tornil, se não fosse por uma estreita fuga. Em abril de 1988, Tornil estava voltando para casa quando foi abordada por Black em sua van. O criminoso fingiu ter problemas no motor e, quando ela se aproximou, ele a agarrou e tentou empurrá-la para dentro da van. É importante entender que um assassino em série do tipo que Black era, ele era um assassino em série obcecado, não um assassino em série incidental. Ele estava destinado a matar uma e outra vez. Surpreendentemente, Tornil lutou e gritou, alertando um amigo próximo que correu em direção à cena. Black então soltou Tornil e fugiu rapidamente em sua van. Ele foi eventualmente preso em 1990 e condenado 4 anos depois por múltiplas acusações, incluindo a tentativa de sequestro de Tornil. Não havia nada nesse homem que ele pudesse dizer que não quis fazer isso, porque ele ficava mais agitado em sua depravação. Roger Sproston escapou de William Bonham. Muitos caronas nos Estados Unidos, infelizmente, caíram nas mãos de assassinos depravados. Foi uma época muito aterrorizante. Roger Sproston escapou por pouco de um destino assim em 1980, quando pegou uma carona até o centro de Los Angeles com um homem dirigindo um Ford Pinto vermelho. Sem ele saber, o motorista era William Bonham, um assassino notório que já havia agredido sexualmente e assassinado mais de uma dúzia de homens e meninos. Bonham admitiu 24 assassinatos que cometeu e identificou praticamente todas as pessoas desse trio. Sproston estava prestes a se tornar sua próxima vítima, no entanto, quando Bonham tentou estrangular o carona, ele conseguiu mexer os dedos sob a corda e lutou para sair do carro. Sproston rapidamente parou um carro de polícia e descreveu Bonham aos policiais. Ele foi supostamente preso apenas 10 dias depois. Bonham foi preso, eles o identificaram, colocaram sua foto, endereço, tudo completo. Cynthia Weil escapou de David Parker Hay. Apelidado de o assassino da caixa de brinquedos, David Parker Hay é considerado responsável por ter assassinado até 60 mulheres. Dezenas delas foram levadas para a caixa de brinquedos de David Parker Hay, um trailer transformado em câmara de tortura em Trufior Consequences. Hay manteve suas vítimas presas em seu trailer ou caixa de brinquedos, onde as agrediu sexualmente repetidamente, às vezes com a ajuda de outros cúmplices. Seu reinado de terror chegou ao fim em 1999 depois que ele sequestrou Cynthia Weil. Ele colocou suas algemas em mim e me colocou em seu trailer e me levou para eu. Vil foi mantida cativa por 3 dias por Hay e sua namorada, Cindy Andy. No terceiro dia, enquanto Hay estava no trabalho, Vil conseguiu destrancar suas correntes e escapar do trailer depois de esfaquear Andy. Um vizinho a acolheu e imediatamente chamou a polícia, levando à prisão de Hay. Ele foi condenado a 224 anos de prisão por sequestro e tortura, mas morreu de um ataque cardíaco 1 ano depois. Hay morreu na prisão em 2002. E levou seus segredos malignos consigo. Vil tinha esperanças de que, ao compartilhar sua história, alguns desses segredos fossem descobertos. Por favor, vocês venham à frente. Este homem era muito Jane Doe e escapou de Shaun Grate. Ao longo de uma década, Shaun Grate assassinou pelo menos 5 mulheres em Ohio, incluindo 2 de suas ex-namoradas. Esta manhã, os investigadores estão montando o perfil de um possível assassino em série. Em 2016, ele sequestrou outra mulher cuja identidade permanece confidencial. Grate a manteve cativa em uma casa em Ashland, Ohio, sujeitando-a a agressões sexuais repetidas por 3 dias.
Apesar da situação horrível, a vítima conseguiu usar o telefone de Grate para ligar para o 911 enquanto ele dormia e permaneceu na linha até a chegada da polícia. Existe alguma maneira de você sair do prédio? Eu não sei sem acordá-lo e estou com medo. Ao chegar ao local, os policiais prenderam Grate e descobriram os corpos de mais 2 mulheres na propriedade. O assassino foi indiciado por 23 crimes, incluindo assassinato qualificado e sequestro. Ele se declarou culpado das acusações e foi subsequentemente condenado à morte por injeção letal. A sentença do juiz seguiu a recomendação do júri. O tribunal ordenou ainda que cada uma das penas de morte fosse executada pelas autoridades competentes. Lisa McVeigh escapou de Bob Joe Long. Hoje, Lisa McVeigh é palestrante motivacional e policial especializada na unidade de crimes sexuais. Sua carreira foi fortemente influenciada por uma experiência traumática durante sua adolescência. Isso me assustou porque onde eu trabalhava, eu costumava andar de bicicleta e sempre me perguntava ou me preocupava se eu seria a próxima vítima, e então você pensa que não pode acontecer comigo, mas aconteceu. Em 1984, McVeigh foi sequestrada enquanto voltava para a casa de bicicleta do trabalho. Seu captor era Bob Joe Long, um notório serial killer que já era responsável pela morte de pelo menos 8 mulheres. Long confessou mais tarde pelo menos 8 assassinatos durante aquele período de 8 meses em 1984 e foi condenado à morte. Muitas vidas apenas se foram por causa de mim, sabe, de uma maneira ou de outra, e não é uma boa sensação, não é uma sensação agradável. McVeigh foi mantida cativa por 26 horas, durante as quais foi torturada e agredida sexualmente. No entanto, ela conseguiu estabelecer uma improvável conexão com Long e, no final, o persuadiu a deixá-la ir ou então eu disse a ele, ouça, é lamentável como nos conhecemos. Eu posso ser uma namorada, eu posso cuidar de você e ninguém precisa saber. Psicologia reversa, eu acho. Mimando-o como uma criança de 4 anos, funcionou. Uma vez libertada, McVeigh forneceu informações cruciais às autoridades que os ajudaram a capturar Long e menos de 2 semanas depois. Jennifer S. Benson escapou de Andrew Eralis. De 1986 a 1996, Andrew Eralis alvejou 9 mulheres e tirou a vida de 8 delas, com apenas uma escapando de seu alcance assassino. O que o diferencia das outras pessoas que você já tentou, mesmo para assassinatos horríveis? Ele gostava, ele saía e caçava mulheres, é como uma bola de demolição, o dano que ele fez, esta é a pessoa mais maligna que eu acho que já conheci na minha vida. Essa mulher era Jennifer S. Benson. Em 1992, As Benson aceitou uma carona para o trabalho de Eralis e deu a ele um número de telefone falso. Quando ele pediu seu contato, irritado, Eralis esperou por As Benson e ofereceu-lhe outra carona para casa, durante a qual ele amarrou suas mãos e tentou agredi-la sexualmente. As Benson entrou no carro de Eralis depois que ele prometeu levá-la para casa. Em vez disso, ele dirigiu para o deserto, e foi aí que seu pesadelo começou. Ele então a forçou para o porta-malas e continuou dirigindo. Felizmente, As Benson conseguiu se libertar e escapar, abrindo o porta-malas de dentro. Foi difícil seguir em frente porque ninguém acreditava em mim. A polícia levaria quase 5 anos para prender Eralis. Ele acabou sendo condenado por todos os 8 assassinatos, mas tirou a própria vida enquanto aguardava a execução. Kate Moyer escapou de David e Catherine Byrne. Em 1986, o casal australiano David e Catherine Byrne embarcaram em um mês de matança que tirou a vida de 4 mulheres. Os Byrnes dirigiam por aí, esperando avistar uma garota solitária para abduzir. A estrada Sterling era o terreno favorito de caça deles. As garotas eram atraídas para o carro pelo que pensavam ser um casal casado e inofensivo pedindo direções. Em 9 de novembro, eles abduziram sua 5ª vítima pretendida, Kate Moyer, depois de dar a ela uma carona tarde da noite. Moyer sofreu agressão sexual do casal e foi forçada a dormir em sua cama enquanto estava algemada a David. No dia seguinte,
Enquanto David estava no trabalho e Catherine atendeu a porta da frente, Moyer escapou pela janela e relatou sua experiência horrível à polícia. Catherine afastou a garota para o lado, vendo sua chance, a jovem, sem roupa, pulou diretamente pela janela. Inicialmente recebida com ceticismo, Moyer conseguiu convencer os policiais por meio do relato detalhado que forneceu. Após a prisão dos Bernies, David confessou a matança e revelou o paradeiro dos corpos de suas vítimas. Os Bernies foram condenados à prisão perpétua por 4 acusações de assassinato doloso, a serem cumpridas simultaneamente, o que significava uma pena mínima de 20 anos de prisão. Na minha opinião, você não deve ser libertado da prisão nunca, disse o juiz Wallace na época. Carol Dera escapou de Ted Bundy. Quando o notório assassino em série Ted Bundy tentou sequestrar Carol Dona em 1974, o mundo ainda não sabia o quão diabólico ele era. Bundy, ele abordou um shopping em Utah fingindo ser um policial investigando um sequestro de carro. Um homem se aproximou de mim, ele disse que era policial e disse: "Me encontramos alguém tentando invadir seu carro." Ele foi educado, me perguntou se eu queria ir até o carro com ele e ver se algo estava faltando. Ele pediu a uma amiga que o acompanhasse até uma suposta delegacia, mas uma vez dentro do carro, ele a atacou e tentou algemá-la. O que ele não estava preparado era para a resistência feroz de Duran. Na época, com 18 anos, ela lutou e conseguiu escapar depois de pular do carro. Foi realmente chocante descobrir depois que ele estava tão irritado por eu ter escapado que simplesmente dirigiu para outro lugar e matou outra pessoa usando informações fornecidas por Duran. A polícia identificou e prendeu Bundy no ano seguinte. Ele foi posteriormente condenado por sequestro e agressão e sentenciado a 1 a 15 anos. Bundy recebeu sua sentença de que era culpado, ele seria levado a uma prisão estadual de Utah. Tracy Edwards escapou de Jeffrey Dahmer. Se não fosse por Tracy Edwards, a onda assassina de Jeffrey Dahmer poderia ter continuado por muito mais tempo. Edwards contou à polícia sobre Dahmer, encerrando sua onda de assassinatos. O ex-promotor distrital Michael M. Sekin diz que Edwards merece o crédito por finalmente expor Dahmer e seus crimes. Se isso não tivesse acontecido, se Edwards tivesse sido assassinado, ninguém saberia quantas mais pessoas poderiam ter sido mortas. Edwards quase perdeu a vida quando seguiu Dahmer até seu apartamento depois de encontrá-lo em um bar local. Uma vez dentro, Edwards notou vários detalhes perturbadores, incluindo um forte odor desagradável, caixas de ácido clorídrico e um tambor azul de 57 gramas. Logo depois, Dahmer algemou um de seus pulsos e brandiu uma faca, pressionando-a contra seu corpo. Fiquei chocado, não sabia se era real ou o que, e perguntei a ele o que estava acontecendo, sabe? E então ele começou a me dizer que me mataria se eu não fizesse o que ele mandava. Você sabe, ele já tinha matado antes e faria de novo se eu não fizesse tudo o que ele mandava. Inicialmente, Edwards concordou, mas assim que teve a oportunidade, ele socou Dahmer e escapou do apartamento. Mais tarde, ele voltaria com policiais, que descobriram os restos humanos no local e prenderam Dahmer. Edwards testemunhou durante DS Trial, contribuindo para sua prisão. Rebecca Gard escapou de Geury Rijevai. Com 49 assassinatos confirmados, Geury Rijevai é um dos assassinos em série mais prolíficos da história americana. Alguém me perguntou como ele se tornou quem ele é, de onde ele veio, e eu disse que ele não é de outro planeta, não veio de Marte, ele veio bem aqui em nossa comunidade, e isso é o assustador, bem aqui no nosso bairro. Esse número poderia ter chegado a 50 se Rebecca Gard não tivesse escapado por pouco de um encontro fatal com ele. Rijevai pegou Gard enquanto ela estava pedindo carona ao longo da Pacific Highway, procurando ganhar dinheiro rápido. Gard ofereceu-se para prestar um serviço íntimo a Rijevai e o levou para a floresta. Ele estava bem na minha frente quando estava me atacando, ele me olhava de forma estranha, ele sempre tinha olhos maus e estranhos. Uma vez lá, ele a atacou e tentou estrangulá-la. Felizmente Gard conseguiu se defender e buscou refúgio em um trailer próximo. Enquanto ela se envolvia em certas atividades ilícitas na época, Gard esperou 2 anos antes de relatar sua experiência assustadora à polícia. Finalmente tive coragem de falar com a polícia, então um dia, do nada, liguei para eles. Quais outras pessoas sortudas você conhece que escaparam de um assassino? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.